Boa noite a todos! Bem-vindos ao Descomplicando Câncer Infantil. Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica, e eu idealizei esse programa para desmistificar o câncer infantil e assim aumentar o reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer infantil e o diagnóstico precoce. Esse programa foi feito muito pensando nos médicos da rede básica de saúde, nos pediatras, no pessoal que está aí nas emergências, médicos generalistas e aqueles médicos da saúde da família também, que são os primeiros médicos a avaliarem os nossos pacientes oncológicos. São vocês que vão fazer toda a diferença na vida dessas crianças, porque vocês vão conseguir fazer esse diagnóstico o mais rápido possível e assim aumentar as chances de cura dessas crianças. Hoje, no 12º episódio dessa série, eu vou conversar com a mãe de um paciente meu, de um ex-paciente meu, porque ele já tem muito tempo fora de tratamento, que é a Maria, ou também chamada de Bia. Depois ela conta essa história. Ela gosta de ser chamada de Bia. Ela tem uma história muito bacana sobre essa doença que é a leucemia. Na verdade, foi uma história sofrida, né? Para fazer esse diagnóstico. A gente passou bastante aperto lá nesse diagnóstico, mas hoje é só história para contar. Porque ele está completamente curado, tem mais de 12 anos fora de tratamento. Hoje ele é um menino super bonito. Ela me mandou uma foto que eu nem ia reconhecer ele quando eu visse na rua, de tão lindo que ele está. Eu queria convidar aqui, vamos ver se eu acho a Bia. Aqui é Bia, não tem jeito. Deixa eu ver se ela entrou, tá entrando. Agora! Que coisa boa! Boa Estou noite. super feliz de ter você aqui. A gente tem uma história Igualmente. tão longa, né? E tão bonita. Vivemos aí uma história bem intensa lá atrás, né? Eu era uma médica novinha. Você Nossa, vai contar tudo aqui pra gente. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. eu Me que conta. agradeço por esse momento. Para mim está sendo uma honra, né? Depois de 2010, né? 15 anos já se passaram e a gente está aqui agora, né? Como você disse, né? Relembrando mais muitas coisas boas, né? Aqui que nós estamos nesse momento, agora esse rapaz lindo, né? Que tá aqui na minha frente, sempre coladinho aqui do meu lado. Mas foi uma história muito sofrida mesmo. Uma história muito sofrida. Então conta pra gente um pouquinho, como foram os primeiros sinais e sintomas, como foi que aconteceu tudo, porque Então, tem muita olha, história para contar. tem muita história. E se eu esquecer aí, você também, eu acredito que lembra, né? E vai lembrando, a jornada não foi fácil, né? Foi muito difícil. Primeiramente, né, com os primeiros sintomas, eu me lembro como hoje. Ele estava, ele sempre, né? Eu só tenho um filho único, e sempre eu trazia um priminho para dormir aqui, para brincar com ele, né? E aí nessa noite eles dormiram, estavam brincando. No outro dia, Gustavo amanheceu, né, com uma dor na perna. Aí eu imaginei assim, né? Eu falei, deve ter sido eles brincando, acabou se machucando. Só que aí essas dores foram aumentando, né? Intensificando. Só que assim ainda não estava muito forte. Foi aos poucos. E aí depois eu percebi, Gustavo é aquela criança ativa, né? Que toda criança, né? Gosta de brincar, pular. E eu percebi Gustavo mais quietinho, né? E a professora já havia me falado, olha, Bia, Gustavo, durante o recreio, ele tá dormindo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Estranho, né? Uma criança, ele tinha quantos Estranho. anos quando ele começou, Bia? 5 aninhos na época, né? Em 2010 tinha 5 aninhos, hoje está com 20. E aí ele começou, né? Eu falei, não, vou levar no pediatra dele, que é uma cidade aqui vizinha, próxima, Guanambi,
E aí eu fui, nessa, né, que já é era a pediatra dele na época. E aí eu cheguei, olha, doutora, Gustavo não tá bem, tá sentindo algumas dores, né? E ele tá sem apetite, não tá querendo se alimentar. Esses foram os primeiros sintomas, né, que eu relatei a ela. E ela falou assim, dores nas pernas, será que é uma dor de crescimento? Aí foi, né, passou um remedinho, Profenil, não me lembro o nome, para dor, para essa dor, né? E aí aí passou esse remédio e eu falei, ele não tá alimentando direito. Ela foi, eu falei assim, ó, dá o que ele gosta de comer, né? Criança às vezes um Danone, um todinho, vai dando essas coisas para ele. Nisso ela já tinha feito o hemograma e ela me trouxe. Olha, mãe, os exames estão todos normais, né? Tá tudo bem com o Gustavo. Então, ótimo, né? Então, já vou ter Ok, aliviada. e aí, rapidinho, ele tinha uma dor nas pernas, é, ele já estava apático, né? Assim, muito sonolento. Para uma criança no recreio, tá Isso, dormindo, um tá negócio meio dormindo. estranho. Isso. E eu já percebi que assim, a primeira semana eu já levei que eu sabia que alguma coisa não estava Alguma indo bem. coisa não estava indo bem. Mas ela avaliou, examinou ele, provavelmente não tinha nenhum sintoma, assim, nenhum sinal maior. Ela colheu o hemograma, ela, né, teve Entendeu? essa preocupação, porque viu a sua angústia, ela colheu um hemograma e o hemograma veio normal. Normal. Então ela ficou, bom, então se o hemograma está normal, aí a gente só vou fazer uma ressalva, porque o normal, às vezes, precisa só estar atento aos detalhes do hemograma. Então, é muito importante a gente conhecer o hemograma esperado para cada faixa etária, tá? Porque tem detalhes ali que às vezes a gente chama a atenção da gente, né? Uma linfocitose maior, uma presença de linfócitos atípicos, dependendo da idade, a quantidade de linfócitos e segmentados. Então, às vezes, a gente tem alterações muito frustras no hemograma que já nos dão umas dicas ali. Mas, a princípio, a gente não tem como, né, ter certeza. A gente tinha um hemograma relativamente normal. Vamos observar. Então, vamos Exatamente. medicar. Ela deu algum remédio para dor nas pernas e vamos ver como é que ele vai ficar. Aí, o que aconteceu em seguida? Então, aí eu voltei para casa, né? Botei minha rotina de trabalho normal. E aí ele ficava com a babá e ela sempre falou assim, Bia, Gustavo tá reclamando muito de dores nas pernas. E ela sempre fazia massagem, né, com gelol, para ver se a dor passava, né, e nada da dor passar. Porque assim, eu fui, né, a médica. Então, para mim, então eu falei, alguma coisa, deve estar normal. Só que aí ele foi, né, piorando. E aí Gustavo começou a aparecer uns hematomas roxos na perna. Uns hematomas, e aí, na hora do banho eu percebi. E aí eu pegava, falei assim, Gustavo, tá doendo? Ele não. Falei, você caiu na escola? Ele não. E além dos hematomas nas perninhas dele, eu percebi umas pitequinhas vermelhinhas, né? Tipo umas picadinhas de muriçoca. No, Mas no rostinho dele, petecas, né? assim. Isso, umas petequinhas acima Sim. ali da pálpebra. Então, para quem não E aí, sabe, peteca é porque agora ela já sabe o palavreado todo. Mas para quem não sabe, peteca é um tipo de sangramento que dá na pele, né? Que a gente pode ter os hematomas, que são maiores. E as petequinhas são pontinhos vermelhos, né? De pequenos sangramentos de capilar mesmo. Então, como nessa região tem muito capilar, às vezes ele deu uma coçadinha e aí com uma plaqueta dele devia estar baixa, apareceram umas petecas que normalmente a gente coça o olho, não vai sair nenhum uhum, sangramento, né? Porque as nossas plaquetas vão lá no local do vaso e já contém qualquer sangramento que por acaso, né, em uma conceira mais intensa, a gente possa romper. E aí ele apareceu com petecas. Então já era um menino que tinha, além das dores nas pernas, né? E as uhum. dores estavam mais intensas, Tá, respondiam ao mas então, remédio.
Melhorava com massagem? Como é isso? Não melhorava com remédio, com o que ela havia passado, né? Que seria uma possível dor de crescimento, não melhorava. E aí agora ele começou uma gripe, que ele não estava gripado antes. Aí ele começou uma tosse. Aquelas tosse bem forte mesmo. Chega aquela tosse quando ele tossia bem aquele rouquidão. Vou interromper de novo, só para perguntar aqui se tem algum médico aqui, algum pediatra, porque é muito comum a gente falar em dor de crescimento em crianças, né? Mas a gente chama aqui atenção essa dor, que é uma dor que não melhora com analgésicos comuns, que não melhora com a massagem, mesmo com gelol, não era? Você usava um gelolzinho, Gelolzinho. não melhora, né? Uma criança que interrompe as atividades habituais dele, então é uma criança que não está no estado normal dele, né? E para mim, assim, esse chama muita atenção minha o fato de uma criança no recreio estar dormindo. Porque Exatamente. uma criança, quem conhece criança, né, os pediatras, todos os médicos que atendem criança, vê que uma criança saudável que está no recreio não vai dormir, né? Então é muito importante a gente chamar essa atenção, porque às vezes o diagnóstico do câncer infantil está nesses pequenos detalhes. Está na angústia nos olhos da mãe. A gente olha a mãe, quando você tem uma mãe de um paciente muito angustiado, e a gente sabe que, né, existem pessoas diferentes, e como pessoas diferentes, a gente reage aos estímulos de forma diferentes. Então, vai ter mães que vão ficar mais ansiosas, outras vão ficar um pouco mais tranquilas, e isso é natural. Mas se você tem uma mãe que está muito angustiada, você precisa prestar atenção, porque eventualmente isso pode ser algo mais grave. Bom, e aí ele começou o quadro de tosse, de gripe. Não queria mais brincar. Eu trazia, né, o sobrinho para brincar, igual eles ficavam antes, jogando bola, brincando, não brincavam. Era só assistindo TV, quietinho. Eu percebi que Gustavo estava emagrecendo. E ao correr também, doutora Lu, eu me lembro como hoje, ele não estava tendo o equilíbrio. Esse ombrinho dele aqui, quando ele andava mais rápido, ele ficava, tipo, caindo, meio tortinho. E aí, quando eu ia dar uma água para Gustavo, ele não aguentava segurar o copo. Eu fiquei assustada. Falei, gente, isso não é normal. Né? Aí eu voltei na segunda semana. Eu falei, não. Marquei novamente com ela. Falei, meu filho não tá bem. Eu vou voltar de novo. Já voltei assustada, porque eu já vi que Gustavo, né, já estava quieto, debilitado, emagrecendo. E muitas dores nas pernas. Segurava o copo, já não estava aguentando. Falei, não, esse não é o meu filho. Já voltei assustada. E na recepção, quando ela olhou para mim, ela falou assim, mãe, você tá muito assustada. E eu sou muito expressiva. Eu sou de, sabe, mostrar o que realmente eu tô sentindo. Aí depois, logo em seguida, ela me chamou, né? Eu fui ser atendida. Eu falei, doutora, meu filho não tá bem. O Gustavo não tá bem, eu conheço. Olha, aí já para a segunda vez, olha essas manchas, né, no corpo dele, nas pernas, já tinha aumentado. Olha as petequinhas aqui. Aí ela falou assim, mãe, ele não caiu na escola? Falei, não, já perguntei à professora. Ele não caiu. Aí ela sentou, né, fez aquele exame, eu não sei o nome que senta, na maca e faz no joelhinho para ver os movimentos. Avaliou, né, colheu o hemograma novamente. E teve uma hora que eu falei assim, eu me lembro desse detalhe. Doutora, olha as minhas mãos. E olha as mãos de Gustavo. Meu filho tá pálido. Ele não tá bem. Eu quero uma bateria de exames. Se não for aqui, vamos para a Vitória da Conquista, que é o nosso suporte aqui maior, né? Vamos fazer, mãe, não tem necessidade você gastar com isso, fazer uma bateria de exame. E mesmo com os hematomas, ela não repetiu o hemograma? Ela repetiu os exames. E com aquela mãozinha pálida, com os hematomas, o hemograma ainda continuava normal? O hemograma, eu me lembro como hoje, as plaquetas já estavam baixas. E aí ela virou
a tela do computador e olhou, falou assim para mim: mãe, eu suspeitei de uma leucemia, mas não é, porque aqui é uma miosite viral. Os mesmos sintomas bate o que o Gustavo está sentindo. Lembra desse nome, miosite viral. E estranho isso, né? E o quanto que é importante essa capacitação dos médicos da rede básica para que eles realmente consigam fazer esse diagnóstico. Ela suspeitou, porque ela disse isso para a mãe, Suspeitou. e mesmo com uma criança com dor em membros, apática, pálida e com hematomas e petequias, com hemograma já alterado, porque o primeiro hemograma era normal, mas o segundo você está dizendo que ele já tinha uma plaqueta baixa. Sim. Ela fala da suspeita, mas ela não consulta um oncologista. Ou um hemato, pelo menos. Não, né? Oi? Cortou aqui para mim, doutora Lu? Ai, desculpe. Eu estou dizendo, mesmo com todos esses sintomas e com o hemograma alterado, ela não consulta um Não, especialista, né? Um oncologista, um hematologista. não. Isso Pediu para eu ficar calma. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Aí, olha o que ela fala. Fica calma. Uhum. Fica calma. E aí? medicou. Medicou com o Predsim. Predsim. Aí, Durante nova 3 dias, história repetindo, né? A gente já Exatamente. teve uma live que foi bem essa história. A gente já conversou bastante sobre o corticoide. Mas esse, eu acho que é pelo menos o terceiro caso entre as lives que a gente está falando do corticoide. Então, a grande questão do corticoide, se você pensou na possibilidade de uma doença linfoproliferativa, seja ela leucemia ou os linfomas, não pode usar corticoide, porque corticoide é quimioterápico. A gente trata leucemia e linfoma com corticoide. Ele faz parte, só que ele sozinho não é capaz de curar nem leucemia, nem linfomas. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, porque ele vai mascarar um diagnóstico, porque ele vai deixar subtratado, né? Então, a gente vai, em alguns casos, né? Que foi o caso da outra live que a gente comentou, em que a criança acaba até melhorando os sintomas, mas o problema também está em termos de prognóstico. Porque quando essa criança é exposta ao corticoide, ela acaba tendo uma chance de cura menor. Eu tenho que fazer um tratamento mais intenso para ele. E isso traz, além de tudo, mais sofrimento e menor chances de cura. Então, o quanto que é importante a gente estar aqui falando, né, e ressaltando e revisando todas essas sintomatologias e tudo, e fazendo esse alerta mais uma vez, porque isso é uma história repetitiva. Isso aconteceu quantos anos atrás? 15 anos. 15 anos atrás. Mas aconteceu há um ano atrás novamente. Então, apesar da gente estar fazendo esse alerta há tantos anos, a gente continua vivendo essa realidade. Por isso que é muito importante que a gente envolva aí esses médicos da rede básica de saúde, os médicos de saúde da família, que são aqueles que estão em contato direto com toda a população, para que eles tenham esse alerta, né? Esse pensamento, o diagnóstico esteja ali atento mesmo. E principalmente nesses casos de sinais e sintomas persistentes que não melhoram. Então, você tem um paciente que você tem dúvida, pode ser uma dor em membro, uma dor de crescimento, pode ser até uma miosite que seja, né? Você colheu um hemograma, porque ela teve uma preocupação inicial. Ela viu, ficou na dúvida e colheu um hemograma. O hemograma estava normal? Vamos observar um pouco. Tudo bem, tá certa essa conduta. Não tem problema. Vamos observar mais.
retorna aqui em 2 ou 3 dias para a gente ver se ele deu uma melhorada. Porque se for uma infecção viral, gente, se for uma dor de crescimento, isso vai melhorar. Isso vai melhorar. Se você ficar atento e acompanhar esse paciente, você pode fazer uma conduta mais menos agressiva, digamos assim, até porque você não quer nem assustar todos os pacientes, porque a grande maioria não vai ser câncer, mas se você tem uma mãe que está muito preocupada, ou até você, porque às vezes o próprio médico fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque ela pensou nessa possibilidade. Então, se você pensou nessa possibilidade, veja ele com um prazo mais curto. Se for preciso, seria o hemograma. Se você começa a ter alterações no hemograma, a gente precisa intervir. E aí vale a pena fazer esse contato com um oncologista, com um hematologista, nem que seja uma troca de ideia. Liga para um centro de referência, eu preciso falar com o hematologista, eu preciso tirar uma dúvida, estou aqui com um caso, não sei se eu encaminho, se não encaminho, porque a gente sabe o quanto é difícil para vocês que estão no interior, né? Às vezes encaminhar de fato para um centro de referência, né? Então, essa regulação às vezes é difícil, mas pelo menos fazer esse contato, essa troca com um especialista, para poder ver realmente qual é o caso que merece uma atenção e uma investigação especial é muito importante. Mas vamos voltar ao caso. Então, a gente estava já com as mãozinhas pálidas, tomando agora corticoide. E aí, o que aconteceu? E aí, voltei para casa. Voltei para casa. Eu falo assim, se fosse uma outra mãe, né? Porque às vezes a gente confia no profissional, né? Volta para casa de canto, eu poderia ficar assim, não. Ele tá bem, né? A gente tem que confiar, porque eu sou leiga no assunto, né? Se a gente leva um profissional, é porque a gente quer ir em busca de algo. Mas já que tá tudo bem, a gente volta, né? Eu voltei para casa novamente. E aí, as dores foram intensificando, o Gustavo já ficou debilitado, né? E tinha dias, né, que ele ia para a escola, ainda ia, porque estava bem, né? Eu sempre fui assim, dele ir, não perder, mas ele ia, né? Quer ir, Gustavo? Quero. Ia. Aí a professora falava assim, ó, Gustavo tá dormindo. Sempre me alertando, a professora. Olha, Gustavo tá dormindo. Eu já não sabia mais o que fazer. E nisso, a gripe, né, foi intensificando, a tosse foi ficando mais forte. E eu fui trabalhar minha rotina normal. E aí, quando eu recebi o telefonema, né, da professora, olha, o Gustavo passou mal na escola. E aí, já encaminhou para a tia dele, que era mais próximo, e já trouxe o Gustavo para casa. Eu já fiquei desesperada. Né, eu já cheguei do trabalho, o Gustavo estava queimando de febre em cima da cama, já deitado. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ele começou a sentir uma dor abdominal. Mãe, minha barriga tá doendo, mãe, minha barriga, e apertava essa barriga, né? Dores nas pernas, dor abdominal, né? Febre altíssima. E aí nós conversamos, né? Eu e meu esposo. Eu falei assim, eu vou armar as malas. Eu vou de lá, eu não volto mais pra cá, não. Se ela não tomar uma decisão, uma atitude, né, de encaminhar a Gustavo, eu vou procurar um outro profissional. E ele até falou assim, não, vamos levar em outro profissional? Aí eu falei assim, não, ela tá acompanhando, é a pediatra dele desde o início, desde quando ele nasceu. Ela já tá com tudo em mãos, eu vou começar do zero. Então, assim, não, eu vou passar nela novamente. E vou pedir outro exame e ela me encaminhar, né? Eu tava na cabeça Vitória da Conquista. Né, sair de Guanambi e ir pra lá. Isso, cheguei, né? A gente saiu, chegamos no consultório às 8 horas. Na noite seguinte, Gustavo queimando de febre, dores, chorando mesmo. Eu já não sabia mais o que fazer. Chegando lá, eu relatei, ela colheu o hemograma de novo e eu relatei a dor no abdômen, né? As dores que ele estava sentindo. Ela, ó, tem como você fazer uma ultrassom para mim? Eu falei, tenho. Vá com ele, faz uma ultrassom e traz um resultado para mim. Eu fui fazer a ultrassom, né? Chegando lá, o ultrassonografista, ele foi para assim, olha, ele tá com apendicite aguda. Ele tem que operar. Ele falou para mim, só que eu não sabia os resultados, como que estavam lá, né? Eu falei, um apendicite. Eu até inocentemente, tá aí na noite anterior, detalhe, quando ele foi escovar os dentinhos, aí a gengiva sangrou. Quando ele foi lavar, ele já cuspiu,
né, sangue. Aí eu falei, não, ele nunca, não é cerdas. Eu vi que alguma coisa estranha estava acontecendo com o meu filho. Nessa mesma noite, né, que ele teve essa febre. E aí fomos, né, aí o ultrassonografista, ele foi e falou, ele tá com apendicite aguda e tem que operar, tal. Isso ele não percebeu nada, tal. Aí eu levei o resultado para a pediatra. Chegando lá, ela já estava apavorada. Quando eu entreguei o resultado da apendicite, né, ela abriu e ela já estava com o resultado do hemograma, o Gustavo já estava, né, praticamente Aí já era o zerado. terceiro hemograma dele, né? Já era o terceiro hemograma, a terceira ida lá. Terceira ida. Isso começou no final de julho de 2010. Eu cheguei em Salvador, lembro como hoje, dia 25, dia 26 de julho de 2010. Um mês, praticamente, se passaram, né, nessas idas e vindas. Aí, onde eu estava, me perdi. No ultrassom, ela abriu o ultrassom, tava com hemograma, ela já estava com o hemograma na mão e ela abriu o ultrassom. E ela abriu o ultrassom, ela viu, né, a apendicite. Aí a mulher falou assim, eu não posso resolver isso aqui sozinho, a clínica particular. Ela falou assim, eu vou ter que entrar com a equipe, né, do regional, do hospital regional daquela cidade. Ela falou assim... Então, só fazer uma ressalva, porque a apendicite é uma urgência cirúrgica, né? Porque se romper o apêndice, ele pode fazer uma contaminação, porque o nosso intestino, ele é contaminado cheio de bactéria. Só que ele é íntegro e aí a gente coloca tudo para fora, as bactérias lá convivem, mas se ele entrar em contato com a cavidade, né, com o peritônio que a gente fala, ele pode fazer uma peritonite, que é uma infecção muito grave e que pode evoluir com uma sepse e óbito. Por si só, ela já é uma situação grave. Só que quando essa médica associou um apendicite, que é uma situação grave, a um hemograma, o terceiro hemograma dela, porque o primeiro veio normal, o segundo já dava insídios ali, já tinha algumas alterações que lembravam uma possível leucemia, né? Porque você me falou plaqueta baixa, tinha uma anemia. E aí o terceiro provavelmente já estava muito claro que era uma leucemia. E aí ela já estava desesperada porque era uma leucemia. E aí eu vou fazer um alerta, porque é importante a gente valorizar essas queixas maternas, porque que é importante a gente pensar na possibilidade de câncer e porque é importante a gente fazer essa troca com o especialista e o encaminhamento se for necessário. Porque, gente, no dia que vocês tiverem um diagnóstico desse, mas que vocês deixarem passar, eu não falo nem pelas mães, mas por a gente mesmo. Porque eu não ia me perdoar de ver uma situação dessa acontecer. Então, eu fico imaginando o sentimento dessa médica no momento em que ela viu esse terceiro hemograma muito alterado e, para surpresa de todos nós, né? Porque ninguém esperava que, concomitante ao diagnóstico da leucemia, a gente tivesse também um apendicite aí para lidar. Exatamente. Enfim, aí foi uma nova etapa desse seu Exatamente. sofrimento, porque Exatamente. ela acabou te encaminhando para o hospital regional. E aí, o que aconteceu lá no hospital regional? Chegando lá, ela colocou todos os exames dele no envelope e colocou assim urgência, né, para eu entregar na recepção. Chegando lá, entreguei na recepção e ele já foi, né, atendido pelo pediatra lá, já, né, entrando com dipirona na veia devido à febre altíssima dele. E aí eu sei que eu estava na recepção, né, e acho que tinha lá para um caso cirurgia, acho que deve ter colocado lá, né, cirurgia. Eu só ouvi o cirurgião, né, alterado na recepção. Eu já fiquei desesperada, eu já sabia que não estava bem, alguma coisa estava acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Né? E aí, ninguém te falava nada. Exatamente, não. Me encaminha, vai, é urgente, eu não posso resolver isso sozinha, vá, que daqui a pouco eu vou lá, né? Chegando lá, vai ter que fazer uma cirurgia, né? Aí o cirurgião foi, eu me lembro como hoje, ele falou bem assim, eu não coloco, foi a partir daí que eu vi o estado, né? Que eu já sabia que era grave, mas a partir daí eu caí em si. Eu não vou colocar as mãos nessa criança.
Porque se eu colocar, ele vai morrer em cima da maca nas minhas mãos. E eu não faço com esse exame de laboratório aqui. Eu quero que repita os exames aqui do hospital. E quando repetiu, estava mais baixo do que a primeira vez de manhã, pela manhã. Né? Que já era as plaquetas. As plaquetas já estavam, eu não me lembro, 0, Gustavo estava igual uma folha de papel já, branco. Eu apertava o pezinho dele quando ele estava deitado, eu fazia isso aqui, não vinha mais sangue. Nada de sangue. Eu procurava uma gota de sangue nele, eu já não estava encontrando mais. E foi a partir daí que eu agradeço a Deus, né, pela sabedoria. Porque se fosse um outro cirurgião, não, ali no calor do momento é apendicite é cirurgia, então vamos para o centro cirúrgico. Ele poderia ter ido naquele momento, eu iria deixar, não sabia o que estava acontecendo, porque a gente entrega nas mãos. E a partir daí ele falou assim, não, de forma alguma, eu não opero. E aí ele foi internado. Bolsas e mais bolsas de sangue. Né? Só que no hospital não tinha plaqueta. E agora, né, sem plaqueta, precisando de plaqueta, eu sei que ele tomou hemoglobina, uns 4 bolsas, 3, 4 bolsas de hemoglobina, e não tinha UTI móvel para sair com ele, né, para um encaminhamento. E foi que a gente pensou, falei, se eu ficar aqui esperando plaqueta, né, chegar, eu posso ir até o local. Só aí eu tive que, né, conversei com o diretor lá na época do hospital e tinha um médico conhecido lá em plantão nesse hospital e falou assim, ó, vocês poderiam ir para doutora Núbia na oncologia em Salvador, né? Doutora Núbia é uma oncologista pediátrica, né, de renome. Aí ele foi, me encaminhou e falou assim, agora você tem que assinar um termo. Eu falei, eu assino. Mas aqui meu filho não fica, porque eu vou ficar aqui perdendo tempo, esperando plaqueta 1, 2 dias no estado que Gustavo está. Eu assinei o termo e eu me lembro como hoje, quando a enfermeira tirou o acesso dele, quando tirou, o sangue jorrou na parede. Né? Aquele furinho. Imagine aí um corte para uma cirurgia de apendicite. Imagine se fosse uma cirurgia, né? Não tinha teto para uma cirurgia. E foi a partir daí, né, que eu assinei e cheguei. Agora, deixa eu só fazer um parêntese, porque chega a dar um ataque cardíaco aqui quando a gente ouve essas situações, né? Porque às vezes também os médicos que estão aí no interior fazem milagres com o que eles têm, né? Então, eu quero tirar até meu chapéu, porque é difícil fazer medicina em um centro que você não tem estrutura e você precisa atender um paciente tão grave quanto esse, né? Então, realmente, e é uma responsabilidade muito grande do médico nessa tomada de decisão, se ele fica e espera a plaqueta, se fica e espera o transporte de UTI para poder ele ir de forma segura para um outro local, ou se aqui não tem estrutura e vá, porque é muita responsabilidade da gente dizer, né, para o paciente vá por conta própria, porque existe um risco muito alto de acontecer uma intercorrência no meio do caminho. Então, a gente, às vezes, numa situação de gravidade, né, dessas, a gente tem que respirar um pouco para poder tentar pensar em todos os cenários que podem acontecer e tentar resolver da melhor forma possível. Mas muitas vezes são dilemas éticos muito grandes que esses médicos que estão aí nas redes básicas precisam... que vivem, né, esses dilemas para que deem conta de tudo isso. Mas e aí? Exatamente. Você acabou tirando e veio embora. Eu assinei. A mãe fala assim, igual a mãe onça. Porque assim, eu não tinha o que fazer no estado que Gustavo já estava lá, né? Eu sabia que não era coisa pequena, era coisa grande. Eu não sabia o que era ainda. Até no momento eu não sabia se era uma leucemia, eu só sabia do quadro gravíssimo da apendicite, né? Que ele estava assim, qualquer momento poderia, né? Até então, a única vez que você tinha ouvido falar de leucemia foi quando a médica disse que não era. Exatamente, que não era. Né? Então, até então não passava na sua cabeça que pudesse ser uma leucemia, né? Não sabia.
Sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas eu não sabia o que que era. E aí, quando você chegou em Salvador, o que que aconteceu? Chegando lá, né, a gente foi para Onco e depois encaminhou para o marcador gesteiro. Eu agradeço a Deus imensamente por ter colocado, né, pessoas maravilhosas. E aí, né, doutora Lu, chegando lá, não parou por aí, né? Eu sei que Gustavo, a mesma situação, né, fez a Mas ultrassom. rapidinho, porque agora eu fiquei com uma dúvida. Você foi para Onco, então para a doutora Núbia, você Isso, já... aí chegando lá, né, quem estava no dia era o doutor José Henrique, Hum. que atendeu o Gustavo. Ele me explicou, né, ele viu os exames, aí ele foi me explicar que poderia ser que poderia ser uma leucemia lá, quando eu cheguei lá, na onco. E aí ele foi me explicar direitinho, tal. E como é Só que que ele falou assim, olha, você se sentiu nessa hora que ouviu falar desse diagnóstico, né? Como foi que você nesse se sentiu? possível, né? Que o momento foi depois que a gente pegou, né, o mielograma, aquele dia que eu sentei com você e tal. Mas aí eu não estava preocupada no momento da possível leucemia. Eu só estava preocupada no momento que eu sabia da apendicite que poderia, né, estourar. E Hum. ele poderia, né, vir a óbito. E aí ele me encaminhou, né, Pro para o marcador marcador. de. Chegando lá, né, ele já foi colher, tipo, o mielograma, né, o exame lá da medula óssea. E nisso ele foi lá, colher, a gente fez todo o procedimento, já encaminhou, foi bem rápido lá. E, e aí eu conversei, né, no dia você não estava, e aí eu fui e falei assim, olha, Gustavo, de primeiro momento, ele está com apendicite. Primeira coisa a gente vai, né, tentar aqui a apendicite para depois a gente ir para leucemia, possível leucemia ou calazar. Eram essas duas possibilidades. A gente só vai ter certeza, né, quando o resultado do mielograma sair. E aí eu sei que eu perguntei para a médica, eu perguntei assim, doutora, tem cura para apendicite? Porque assim, sem cirurgia, aí ela só derramou uma lágrima, lembro como hoje, né? E foi aí que eu entrei em pânico. Aí ela falou bem assim, não, apendicite, cirurgia. No caso de Gustavo aqui, nós vamos tentar. Mas a qualquer momento ele pode ir para o centro cirúrgico. E ele não tem teto para uma cirurgia. Eu sei que eu fiquei, nesse momento, sem chão. Foi nesse momento que a ficha caiu. Foi nesse momento que eu entrei. Não deve ter sido fácil, né, Bia? Esse foi o momento mais difícil, né? Eu sei que eu saí nos corredores daquele hospital. Eu estava eu e meu esposo, né? Nós dois. Quando eu fiquei sabendo que qualquer momento, né? Meu filho poderia, que a gente sabe do caso da apendicite, eu saí. A oncologia, né? Era no terceiro andar. Eu saí peguei o elevador. Eu sempre fui assim de não transmitir para Gustavo, para ele não ver nada. Ele estava no ambulatório, eu estava na sala lá com a doutora Ana, e a gente subiu. E eu subi. Eu nem sei como eu consegui chegar no leito que a gente já estava lá no terceiro andar. Aí eu entrei e comecei a chorar. Aí eu ouvi, né? Onde a gente fala assim, onde a gente tira força nesse momento. Né? São as pessoas que estão à nossa volta. Acho que você conheceu uma pessoa lá do assessoria, a que assessorava lá, né, o elevador. Ela viu, né, eu saindo pro terceiro andar, entrando no quarto, aí ela bateu na porta, aí ela disse assim para mim, você não me conhece. Nunca tinha visto ela, né? Que a partir do momento depois eu conheci. Você não me conhece, mas Jesus pediu para eu vir aqui falar com você. Aí eu olhei para ela assim, ela falou assim, posso orar por você? Eu falei, pode. Ela segurou em minhas mãos, falou assim, você crê? Eu falei assim, eu creio. Você crê que seu filho vai sair daqui curado? Eu falei, eu creio. Eu estava desesperada, eu não sabia mais o que fazer. E foi a partir daí que eu falei assim, não, eu tenho que ter força, eu tenho que voltar pro quarto, meu filho tá lá, e é onde eu vou segurar
eu sei que eu vou sair daqui. Foi a partir desse momento, ela falou para eu acreditar, foi onde veio a minha fé. Né? Às vezes, O quão é assim, importante isso, né? Deixa eu falar um pouquinho para você respirar um pouquinho aí. além. Porque reviver, né, essas emoções é bem difícil. Eu acho que fazendo oncologia há muitos e muitos anos, né? Eu comecei fazendo oncologia em 2004, 2005, que eu fiz minha residência lá em São Paulo. São muitos anos vivendo casos como o de Gustavo. Vendo pacientes muito, muito graves e que desafiam a lógica da medicina. Porque a medicina é a experiência que a gente tem, é o que a literatura nos escreve, é o que a maioria dos pacientes, a forma como cada um reage. Então, a gente tem um entendimento, né, de que existe uma forma técnica, né? Então, eu sou a responsável ali por direcionar do ponto de vista técnico. Mas fazendo oncologia, é muito importante eu chamar a atenção de que não dá para fazer oncologia só com técnica. Alguns casos desafiaram completamente. Eu acho que eu não vi muitos milagres na vida, não, mas eu vi. Eu posso ter certeza que eu vivi alguns milagres durante coisas que eu não consigo explicar. Como é que uma criança tão grave sai, né, de uma situação dessas. Eu vi, já tive eu tive mais 2 casos, foram 3 casos ao longo desses mais de 20 anos de oncologia, em que eu vi leucemias na indução com apendicite. Acho que foram os 3 casos. Mas tão grave quanto o Gustavo eu não tinha visto. Porque Gustavo realmente tinha um hemograma muito, muito alterado. E o quadro clínico dele de apendicite era um diagnóstico muito clássico de apendicite. Não era aquela dor abdominal que você fica, ai, será que é, será que não é? Não é aquela imagenzinha, ele tinha uma imagem muito clássica de apendicite. E essa fé que a gente vê em alguns pacientes, né? Que não tem muito a ver especificamente, você falou aí da religião e tudo, ela é expressada pela religião, né? Mas é a espiritualidade, né? É algo que vai além da Acredita. religião em si. Isso faz com que realmente a gente não pode dizer na medicina, tinha um professor meu que dizia isso, nem nunca, nem sempre. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar com o paciente quando a gente não tem um domínio do que vai acontecer com ele. E é muito comum, às vezes, a gente ser surpreendido. O que a gente pode dizer é o que a medicina espera, né? Então, por isso que quando você perguntou para a médica, dá para curar um apendicite sem cirurgia? E ela derrama uma lágrima, porque toda a literatura e toda a vivência que a gente tem é que não. E que ainda é pior, porque às vezes a gente vê aí alguns casos de apendicite que se resolveu sem cirurgia, mas num paciente com a plaqueta tão baixa, com os leucócitos tão disfuncionais, anêmico, como que a gente precisava transfundir ele com frequência. Realmente, essa sua fé foi fundamental. E aí eu vou te dizer que uma das coisas que mais me marcaram, assim, na sua história
e na de Gustavo, porque eu acho que foi um conjunto de coisas, né? Eu acho que tanto você quanto seu marido sempre não sei se talvez eu tenha feito essa diferença aí para vocês, mas a impressão que eu tinha é que vocês tinham realmente uma fé, uma coisa, de que era possível. E vocês precisavam, assim. Você acredita também, doutora? Vamos comigo? Não tinha uma coisa assim? Eu acho que a gente ficava Tinha, assim. Será? tinha. Gente, vamos Vamos, tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos um verdade. dia de cada vez. Eu gosto muito de trazer isso, é um dia de cada vez, porque é uma luta a cada dia, né? E a gente foi melhorando, melhorando, melhorando. E Melhorou. ele melhorou. Melhorou. E como foi que você se sentiu no dia que a gente deu alta, assim, do hospital? Ainda não era alta do hospital como um todo, mas sair um pouco do hospital e dizer assim, Aí eu olha, Nossa, foi assim, foi maravilhoso. Igual você falou aí, Gustavo, ele foi assim a minha maior força, porque foi tudo assim conversado. Gustavo, ó, você tem que fazer isso. Ele não chorava. Não sei se você, quando ia colher aquele Eurico, né, a cada 15 dias, não me lembro. Ele abaixava e você falava assim, ó, vamos lá, Gustavo. 1, 2, 3. Posso ir? Aí ele pode, sabe? E nem precisava eu segurar, sabe, para ele. Ele mesmo aceitava para colher o exame, né? Funcionar ali para poder tomar a quimioterapia. Eu sentava no colo, ele sentava no meu colo, já dava o bracinho, porque nós estamos falando aqui de uma criança de 5 anos, né, que obedecia, que dava o bracinho e tal, e ele me ajudou, aquela força de viver. Mamãe, eu quero fazer tudo certinho para eu ir para casa. Falei, vai sim, meu filho, nós vamos voltar para casa. E era essa pois certeza, é. né, que eu tinha, que eu iria voltar. E quando deu essa alta, né, quando eu saí daquele, deu para dar respirada, né? Eu fiquei morando em Salvador praticamente 1 ano. Que você fala assim, como que eu faço para expulsar essa mãe daqui, que ela não pega uma semana? Aí eu E a falo, gente queria aí eu, mandar para casa, lá pro interior, vai lá um pouquinho respirar, pelo amor de Deus. E ela não queria, não, eu vou ficar aqui, tá tudo bem aqui. vai ficar tudo bem, se for, vai que ele pega uma gripe, alguma infecção, e eu volto com ele, então é melhor eu ficar aqui quietinha para o tratamento dar certo. E vamos. Gato E aí, escaldado tem medo de água fria, né? não é ficar pertinho onde eu estava me sentindo segura. Porque se eu viesse para cá, eu não ia me sentir tão segura como eu estava, né, ali, olhando, observando, sempre, qualquer febre. Doutora Lu, Gustavo tá com febre, ó, traz ele para cá, né? Eu ficava sempre atenta e você sempre falava assim, né, que gostava do jeito, né, eu sempre acreditando, sempre ali achando que ia dar certo, né, e deu certo sim por acreditar. Eu vi alguém perguntando assim, né? E a cirurgia precisou? Doutora Lu quer responder, doutora Lu? Não, responde você. Então, a cirurgia, né? Aí a gente fez lá o mielograma, tudo certinho. No outro dia chegou o resultado, né? E aí sempre cirurgiões entrando toda hora, troca de plantão e chegava. E observava, viu lá quietinha, eles olhavam, qualquer momento, ó, deixa ele sem alimentar. Eu falei assim, não vai precisar. Eu dentro de mim, sabe, acreditando, não vai precisar de cirurgia. E aí, toda vez, né, entrando cirurgiões e mais cirurgiões, e nisso, as plaquetas dele já foi, né, eu me lembro do doutora Eni, tá subindo, passava na porta, né, quando era o plantão dela, tá subindo as plaquetas, eu falei, graças a Deus. E aquela alegria, Com o igual é a tratamento dia da após dia. leucemia, né? Então, à medida que a gente Exatamente, foi com o tratando da tratamento. leucemia, ele foi melhorando o hemograma dele. E cada subidinha de plaqueta era uma O momento comemoração. de. Era. Vai dar Vai certo, vai dar certo. Todo dia que né? a E gente aí, rezava. era mesmo, e todos os dias, e toda vez que eu entrava, né, no seu consultório, quando era. Depois eu falo dessa parte ali do ser de luz, que a gente também acredita quando Deus é enviado, né? Eu falo assim que Deus envia anjos na Terra para cuidar da gente. E eu acredito muito nisso, né? Nessa energia, nessa luz que é, assim, de enviar pessoas para cuidar da gente. Não precisou, né, de cirurgia, né? Foi até mandado, né? Você fala que para. Não foi? Você me falou que foi mandado para estudo, né? Para ver algo. Não me lembro. E não precisou, resumindo, não precisou.
de cirurgia. A gente discutiu muito esse caso, né? Então, toda vez que a gente tem um caso desafiador desses, a gente discute muito, não só entre os médicos do serviço, mas às vezes com outros médicos de outros serviços, Brasil afora, a gente se reúne, os oncologistas, cirurgiões experientes, para fazer essa troca mesmo e propor sempre o que é melhor para cada paciente. Então, a gente sempre tem isso assim como máximo, né? Porque a gente não é o dono da verdade. Então, esse cuidado mesmo de ouvir outros especialistas, ouvir pessoas com outras experiências, é muito importante essa troca para que a gente consiga fazer o melhor para o paciente. Ah, Né? doutora Lu, tem uma parte que eu me lembrei, assim, foi quando você estava com o resultado do mielograma em mãos. Sim. Quando você me chamou, foi você já no dia... Eu estava olhando ontem o resultado do mielograma, né? A gente escolheu dia 26, dia 27 chegou. E quando você foi falar, né, da questão que eu fiquei, né, quando o Gustavo tinha tomado, né, o Predsim, que Gustavo iria... Que lá no resultado deu uma leucemia mieloide aguda, mas que Gustavo Linfóide. iria fazer linfóide, Maria, não foi mieloide não, uma linfóide aguda, que Gustavo iria fazer, né, um tratamento de baixo risco, mas devido, né, como você explicou, eu me lembro como hoje essa analogia que você fez para mim, né, que são coisas que marcam a gente. Você falou assim, olha mãe, o resultado de Gustavo aqui era para fazer um tratamento de baixo risco, mas devido ao Predisim que ele tomou, aí eu falei assim, ah, doutora, mas só foi 3 dias, 2 ml e meio. Aí você falou assim, mãe, uma gota de corticóide, de colírio que a gente pinga no olho já faz efeito. E é assim, a leucemia quando a gente entra em uma guerra, a gente entra com todas as munições, né? E a gente entra para ganhar, né, para enfrentar essa guerra. E Gustavo, ele entrou lá no interior com doses, né, de corticóide. E aí possa ser, né, que isso tenha camuflado, né, a doença. Deu aqui para a gente isso aqui, mas possa ser que esteja camuflada. Então vamos lá, a gente vai ter que fazer de alto risco, né? Explicou para mim tudo direitinho. E eu sempre falo assim, você falava de uma, igual você fala assim, não esconde nada, você sempre falou. Aí eu falei, doutora, depois, quando já tá no finalzinho do tratamento, né? Eu falei, graças a Deus, 2012, né? Você ainda falou assim, olha, Gustavo, cobre de sua mãe, viu? Você agora tem 2 aniversários e Gustavo me cobrou muito tempo esse presente, viu? 2 de setembro, quando você nasceu, e 14 de novembro de 2002, quando você terminou o ciclo de quimioterapia. E ele disse, mãe, cadê meu presente? Sempre dá, hoje cadê meu colo? Cadê esse maravilhoso? Conta aí, mostra ele pra gente. Vem aqui, Gustavo, sempre assim, coladinho com a mãe. Vem aqui, como que tá esse almenzarrão? Olha, Ave Maria, que homem mais lindo! Nem acredito que era aquele garotinho. Olha isso, Olha aqui, gente. o garotinho de... Lembra? Pois eu tenho até hoje. Mas você sabe, Sim. tinha uma enfermeira que era aí de Guanambi, que ela dizia, doutora Lu, eu vou na cidade lá de Guanambi, a senhora está em todas as casas. Porque ela fez essa lembrancinha de aniversário, foi os quantos aninhos? 7 aninhos. 5 aninhos, né? 6 aninhos? Aí 7. ela colocou uma foto. Lê aí o que está escrito aí. Agradeço a Deus e essa grande mulher pelos meus 7 aninhos, Ave Gustavo. Maria. Eu tenho até hoje, tá aqui. Eu digo que eu tenho um quarto aqui que eu coloco meus troféus, né? E meus troféus é esse aí, ó. Esse aí é o meu troféu. Olha que lindo que ele está. Ave Lindo, né? Maria, um Agradecer. orgulho, viu? Muito obrigada. Você foi assim maravilhosa. A gente já tá chegando. Bia, tinha tanta coisa para falar ainda com Gente, é tanta você. coisa, não é? Nossa! Ave Maria, mas já tem só mais 5 minutinhos. Eu queria muito aproveitar esse testemunho aqui de Gustavo e de Bia, que é Maria e Bia, sei lá. Mas eu queria muito chamar a atenção, porque câncer é uma doença com muito tabu. É uma doença
que as pessoas às vezes não querem nem falar na palavra. Mas toda vez que vocês tiverem contato com algum paciente com um possível câncer, lembrem para ele que câncer é possível curar. Na faixa etária pediátrica, mais ainda. E aqui a gente tem um testemunho muito bonito de que mesmo com um diagnóstico tardio, né, é possível curar sim. Claro que se a gente tivesse feito esse diagnóstico precoce, talvez tivesse poupado um monte de sofrimento por aí. Então, por isso, o meu alerta para que a gente reconheça esses sinais e sintomas o mais breve possível. Que a gente entre em contato com serviços de referência para que a gente, de fato, faça a diferença na vida deles. Porque é possível curar e eles conseguem aí seguir a vida como esse menino lindo que está aí. E gratidão a essa equipe. Gente, fala aí suas palavras, que agora quem está emocionada sou eu. Gratidão, né, Gustavo? A gente agradece. Eu falei assim, a palavra, a mensagem é gratidão, né? E eu sempre falo, né, gente, onde houver 1% de chance, tenha 99% de fé. Acredite, nunca pare, né, de lutar. Então, assim, agradecer, né, a equipe do Martagão Gesteira, né, em especial aqui, doutora Lu, onde foi assim, onde me segurou na mão e sempre foi sincera comigo. E nós duas ali, ela me falava e eu estava ali firme, né, sabendo de tudo. Então, assim, toda a equipe, o acolhimento, sabe, a empatia, se colocar no lugar do outro, né, sentir a dor do outro. Então, assim, uma frase de Jung que eu aprendi na faculdade, fiz psicologia depois que eu acompanhei lá todas as meninas, quando eu estava ali no cantinho, né? E da psicologia ali, as meninas vinham ali, estavam comigo ali, mesmo que não falasse nada, mas estava ali do meu ladinho. Onde houver, gente, domine todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja igual a doutora Lu, né? Outra alma humana. Conheça todas as teorias, domina todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E é isso que nos fortalece, é encontrar pessoas no mundo assim que acredita. Minha gratidão eterna. Maria, estou aqui emocionadíssima. Gente, para terminar essa live, eu quero convidar todos os médicos, médicos de saúde da família, médicos da rede básica, que estão nos postos, nas emergências, os pediatras, que estão nos consultórios particulares. Na próxima semana, no dia 3 de abril, eu vou fazer um webinário gratuito, específico, exclusivo para médicos, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Porque isso vai fazer diferença na vida de muitas crianças, mas também vai fazer muita diferença na vida desses médicos, que quando eles fizerem esse diagnóstico, eles serão o melhor médico que essa família pode ter. Eu quero compartilhar esse sentimento que eu tô aqui agora com vocês. Muito obrigada, mas assim, foi um presente essa live para mim. Demais, com a presença desse lindão ainda por cima. Estou aqui emocionadíssima, mas muito obrigada mesmo, Bia. E eu acho que todo mundo aqui vai ser muito, assim, inspirado por essa história de vocês a fazer sempre melhor. Muito obrigada, boa noite a todos. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Tchau.